Boa tarde, irmãos da paz, tudo bem? Estamos aí nessa semana na série sobre depressão e hoje o tema é quando a causa da depressão pode ser a sua forma de pensar. Quero ler um texto aqui para vocês, diz assim, Jonas capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou ressentido. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabias que tu és piedoso, misericordioso, paciente e grande em benignidade que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Irmãos, Jonas ele pediu a morte. Mas por que ele pediu a morte? Jonas foi um profeta que Deus chamou para ele pregar num lugar onde tinha muitos pecadores, muitas práticas erradas e tudo mais. E ele não queria ir lá. E ele fugiu para o lado totalmente oposto. E Deus criou todo um contexto que fez com que ele fosse convencido de ir para lá. E ele foi e pregou a palavra. No que ele ministrou a palavra, ele levou as pessoas ao arrependimento. As pessoas, olha, me arrependo de ter essa prática errada, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas ele não gostou disso. Ele não gostou porque na cabeça dele, na forma dele pensar, aquelas pessoas muito pecadoras não eram dignas de perdão. Mas diante de um Deus grandioso, misericordioso, Deus ele quer perdoar a todos e salvar a todos. E por causa que Deus os perdoou, Jonas ficou indignado. E nessa indignação dele, ele falou, não aguento ver isso, né? E é melhor morrer do que viver. Irmãos, ele não estava, a depressão que estava entrando nele não era de um mal ou algo externo, era a maneira dele pensar. Em vez de ele pensar, olha, eu fui usado como instrumento de Deus e levei esse povo ao arrependimento, glórias a Deus, ele estava pensando, eu preguei para esses caras, eles não mereciam, foram perdoados, não mereciam, melhor morrer do que ver isso. Muitas vezes, irmãos, a forma com que a gente está de depressão, de desgostoso com a vida, muitas vezes é por causa da nossa maneira de pensar. Não é uma maneira de pensar bíblica, não é uma maneira de pensar correta, não é uma maneira de enxergar as coisas segundo a nossa ótica. Nós temos que enxergar as coisas segundo a ótica de Deus. Porque se a gente fosse olhar por padrão de justiça mesmo, nós mesmos somos pecadores, a Bíblia diz. Que justiça mereceríamos se Deus nos olhasse com esses olhos? Mas Ele tem a graça dele. Então, irmãos, se você está realmente mal, reflita sobre essa mensagem e pense se o que você está pensando não é a causa dessa sua angústia, dessa sua ansiedade, dessa sua depressão. Amém? Vamos orar. Senhor, traz a reflexão, meu Pai, sobre a vida do teu povo. Se ele está pensando de maneira errada, se ele está pensando de maneira incorreta, se ele está querendo ser o grande juiz, quando só o Senhor é, enfim, que ele possa ter esse momento de reflexão e que essa vida de Jonas nos ensine a não agir de maneira errada, não pensar de maneira errada, mas que possamos pensar assim como o Senhor deseja. É isso que nós queremos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão? Deus abençoe. Continue firme. Mude sua maneira de pensar. Você vai viver bem melhor na sua vida. Amém? Deus abençoe. Fica na paz.